Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa palestra do GECAM, que Jesus possa nos abençoar e que tenhamos o melhor proveito da palestra de hoje. Hoje nós teremos a grata satisfação de ter com a gente a Verônica Baravieira, que é do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Lago Norte, né? Daqui a pouco eu vou apresentá-la oficialmente para vocês. E o tema da palestra de hoje é convite à resignação, ok? Para quem desejar assistir a palestra depois, não agora ao vivo, né, que não teve oportunidade, é só acessar no YouTube o GECAM Espaço DF, que lá vão ter todas as palestras disponíveis para assistir, ok? Então, nesse instante, eu vou fazer a leitura de apoio sobre o assunto de hoje. Em seguida, eu vou fazer a oração inicial e depois apresento a Verônica e passarei a palavra para ela. E no final, nós temos a prece final, ok? Então, nesse instante, eu vou começar fazendo a leitura do texto denominado Resignação e Resistência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. O Livro dos Espíritos, questão 887. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Habitualmente, falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refestelamos em conforto e vantagens imediatas no império da materialidade passageira, o que nos importam desconforto e desvantagens para os outros? Esquecemo-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e de imprevisto irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos pacilos. Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa a atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser no rumo da sublimação pedem harmonia com ação persistente para que se preserve. Paz pronta ao alarme. Construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa. Esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. André Luiz, mensagem do livro Estude e Viva, de Emmanuel e André Luiz, com Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lida como preparação para a palestra intitulada Convite à Resignação, proferida no GECAM no dia 12 de dezembro de 2020. Obrigado pela atenção e, nesse momento, eu vou dar início à nossa oração de início da palestra.
agradecendo de antemão a Deus a oportunidade pela vida, agradecendo ao Senhor a oportunidade pelo trabalho, agradecendo ao Senhor a saúde nossa, individualmente, de nossos familiares, de nossos amigos. Agradecendo ao Senhor por tudo que nos acontece, por tudo que deixa de acontecer conosco. São os seus desígnios, é o nosso merecimento. Nós pedimos, Senhor, como sempre inevitável pedir quando oramos, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza ao caminho da retidão, para que possamos não somente aprender, mas praticar. E, fundamentalmente, que possamos ser indivíduos que amam, indivíduos que são caridosos. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, agregar conhecimento e, a partir daí, possamos aprender e praticar sobre a resignação que a nossa irmã Verônica Baravieira vai nos proferir. Nós agradecemos mais uma vez pela presença de todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja. A partir de agora, então, senhores, nós vamos trazer para vocês a Verônica Baravieira, que vai proferir para a gente a palestra Convite à Resignação. Boa noite, Verônica, como vai? Boa noite, Fábio. Um prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. A Verônica, como eu já disse, vou repetir, ela é do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Lago Norte, tá? Que esta noite vai nos trazer o seu conhecimento, sua experiência, sua vivência, para que a gente possa crescer um pouquinho mais. Muito obrigado, Verônica. A palavra a partir de agora é sua. Joia. Boa noite a todos. Nós ficamos muito felizes em estar juntos, em ver essa proximidade aumentando nessa época de pandemia, já que tudo indicava que nós nos separaríamos, que nós fecharíamos as nossas casas, e que nós observamos exatamente o contrário. Nós estamos mais unidos, nós estamos mais próximos, as casas estão cada vez mais abertas, porque ao invés da gente ter um pontinho lá do centro, nós agora estamos na casa de todas as pessoas. O centro se abriu, o centro entrou, e por isso a nossa gratidão e nosso carinho a você que nos recebe na sua casa, que nos ouve com tanto amor, que posta essa mensagem gostosa que a gente vai vendo aqui pelo chat, que dá um like no vídeo, que isso ajuda o canal do Centro Espírita, que se inscreve no canal, porque isso faz parte da nova era que nós estamos vivendo. E essa nova era, ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Uma mensagem tão linda, né? Um tema tão lindo, falando sobre resignação. E é interessante porque, às vezes, o mundo, ele faz com que a gente desanime, né? E especialmente as pessoas que não têm uma fé concretizada, uma fé consolidada, que elas não conseguem entender direito o que está acontecendo na Terra nesse momento. Para nós que já entendemos que essa aqui é apenas uma passagem, que a vida verdadeira ela é muito maior, ela tem um significado extremamente mais importante, que essa passagem aqui, ela é para que a gente possa avançar degraus mais rápido, isso muda toda a forma que nós encaramos tudo, especialmente um momento como esse que vemos esse ano. Então, eu achei tão interessante, gente, porque nós vamos observar que no ano de pandemia, um ano em que as pessoas se entristeceram, tiveram o luto se aproximando, entrando dentro das suas casas, viram, de repente, a sua possibilidade de sair de casa diminuída, alguns realmente impossibilitada de sair de casa. Enfim, tantas coisas aconteceram, vimos pessoas que às vezes não eram nossos parentes, mas nossos amigos, os noticiários, tudo dando conta de algo tão triste. E, de repente, a gente para e recebe, então, aqui de Joana de Ângeles, um convite à resignação. Eu já achei o nome do texto lindo, né? Joana, como sempre, maravilhosa. No texto que nós estudaremos hoje, ela literalmente nos convida à resignação. Mas quem está nos convidando à resignação?
a Verônica aqui, o Fábio, né? Quem está convidando a resignação? É Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, numa mediunidade belíssima. E quem que é Joana de Ângeles? Será que ela tem, né? Será que ela pode convidar a gente para a resignação? Será que ela tem, assim, uma vivência que nos demonstre que, tô vendo, dessa daí eu posso confiar. Será que eu posso confiar? Joana de Ângeles, dentre muitas encarnações que a gente tem já conhecimento, uma delas eu acho uma encarnação belíssima, na qual ela foi Joana de Cusa. Joana de Cusa era cristã, e ela, então, é levada à praça pública para ser queimada. E naquela época, os romanos, então, ainda não aceitando o cristianismo, prendem Joana e prendem seu filho. E prendem vários outros cristãos e começam a ameaçá-los na fogueira, mandando que abjurassem o nome do Cristo, que negassem Jesus, que dissessem que não eram seguidores do Cristo, que negassem que Jesus era o nosso mestre, era o nosso Salvador. Joana, então, nesse momento, vê seu filho sendo amarrado a um poste ao seu lado, os dois sendo encaminhados naquele ritual lamentável para serem queimados, virarem uma fogueira numa praça pública. Imagine que coisa mais triste, né? Os circos romanos fazendo aqueles espetáculos em que as pessoas iam para aplaudir algo tão cruel, tão horrível. E Joana, nesse momento, ouve do seu filho ele implorando a ela que renegasse Jesus, que dissesse que não era cristã. Ele fala, abjura, mãe, abjura. E ela olha para ele e fala, meu filho, eu não posso. E qual de nós iria passar por essa situação? Joana, nesse instante em que vê ali os soldados chegando, que podia ter negado Jesus, fala, não, nunca ouvi falar, não conheço. Ela, então, com muita convicção, ela se mantém firme em sua fé e é recebida pelo Cristo e nem sente direito àquele momento. E seu filho é recebido e são encaminhados para o mundo espiritual. Nós vamos observar, então, que este texto vem de alguém que sabe o que é se resignar. Sabe o que é entender a crueldade, entender a injustiça, entender que as coisas estão dando muito errado, mas que a gente precisa confiar porque vai dar certo. Joana tem, então, moral para nos dizer isso. Ela é um daqueles espíritos que vivenciou isso. Todas as suas encarnações foi grande, todas as encarnações ela amou o Cristo, levou com ela muitas pessoas seguidores a partir do seu exemplo, porque o exemplo arrasta. Então, Joana, ela pode sim nos convidar à resignação. E é ela que hoje vem nos convidar à resignação. É ela que, nesse livro, com tanta propriedade, ela nos mostra que precisamos ter um olhar à frente, que precisamos entender o processo que a humanidade vive e não nos deixar envolver por coisas tão lamentáveis, às vezes coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Eu tenho na família uma pessoa muito querida minha, que a sua formação foi dentro da igreja evangélica. E essa pessoa, ela, com 14 anos, ela viu o pastor fazendo algo que ela diz que foi muito errado. Ela jamais compartilhou, a gente não sabe o que aconteceu. Mas com apenas 14 anos, ele olhou e falou, não serve para mim. E abandonou a igreja. Isso trouxe uma profunda tristeza para a família dele, porque a família até hoje está na igreja, gosta muito da igreja. E ele, vendo aquela postura, né, ele não conseguiu mais permanecer naquela religião. Passou muito tempo sem religião e depois começou, então, a se aproximar da doutrina espírita, resolveu fazer o ESG, está ainda fazendo o ESG, está muito encantado com a doutrina espírita. Eu não diria propriamente dito que já é um espírita, mas está se encaminhando e está muito apaixonado pelo espiritismo. E logo no início, quando ele começou ainda a manifestar a intenção de entrar para o ESG,
nós conversamos e eu falei, você já entendeu que você pode passar por isso na casa espírita? Que você pode passar por isso em todos os lugares da sua vida? Que as imperfeições, elas fazem parte do nosso estágio evolutivo? É por isso que a casa espírita tenta criar tantos mecanismos para que não haja corrupção, para que a nossa contabilidade seja muito clara, para que as pessoas todas tenham direito a voto. A maneira como nós buscamos conceber o movimento espírita é uma maneira que busca inibir o nosso lado ainda tão ruim. Mas não quer dizer que não vai acontecer, porque onde existem seres humanos, há a possibilidade de acontecerem coisas assim, desse tipo. Então, ele ficou parado, pensando, olhou assim, ele não tinha pensado nisso ainda. Eu falei, então pensa, porque quem não jamais irá nos decepcionar é o Cristo. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, nós temos ali uma das perguntas que tem a menor resposta, a resposta mais curtinha, uma palavrinha só. É quando Kardec pergunta aos espíritos quem é o nosso verdadeiro modelo e guia. E os espíritos respondem, Jesus. Ele é o nosso verdadeiro modelo e guia. Não interessa qual a religião nós estamos encontrando naquele momento, no nosso interior, nós estamos seguindo, não interessam os livros que nós estamos lendo. Se a gente entende o Cristo, nós temos que seguir o Cristo. Isso é de tal forma sério que quando Emmanuel começou lá com o Chico, no início da sua mediunidade, Emmanuel chamou o Chico para uma conversa muito séria e falou, Chico, se em algum momento eu me afastar de Jesus, me larga e segue o Cristo. Imagina, nosso querido Emmanuel, se ele iria se afastar. Essa, gente, é a humildade que tem um espírito de luz. É o que nós ainda não conseguimos ter. A humildade de entender que a qualquer momento nós podemos falir. Nós podemos errar numa missão. E o Cristo não. Então, a doutrina espírita ela é formada para que nós possamos entender, ler, estudar os conceitos espíritas e aprender a julgar, a analisar. Como Kardec nos diz, a fé raciocinada. Que nós possamos separar o comportamento das pessoas, o comportamento do movimento espírita, o comportamento de companheiros que ainda estão em aprendizagem da doutrina espírita. Isso é muito bonito, porque isso tira a nossa arrogância interior, porque nós entendemos que cada um de nós tem ainda um caminho para percorrer. Não dá para nenhum de nós dizer, eu sou perfeito. Eu estou aqui na Terra, assim, só vim aqui como uma grande missionária, não tenho nada para fazer. Se a gente for observar, Chico Xavier, que é um missionário tão querido nosso, tinha problemas na vista, teve problemas muito graves de saúde, porque ainda tinha algumas coisinhas para poder purificar no seu perispírito. E o que Joana nos diz aqui é, acalma-te, espera um pouquinho, porque vai passar. Nós que já temos, assim, uma idade um pouquinho mais avançada, né? Eu estou com 52 anos, a gente já entendeu como passa rápido. A pessoa mais nova, às vezes, fica até com raiva, né? Que a gente olha e fala, nossa, você cresceu, como é que você mudou? Porque aquilo para a gente é um motivo de surpresa, porque tudo passa muito rápido. Mas essa mesma pessoa, à medida que vai crescendo, que vai constituindo família, que vai tendo seus filhos, vai se observando, repetindo a mesma frase, porque passa muito rápido. E nós vamos deixando esse tempo se passar. Nós vamos deixando que as pessoas, elas sejam esquecidas nas nossas vidas, que as grandes causas fiquem para trás, que o motivo real que nós encarnamos seja esquecido. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos resignar com os processos aos quais somos submetidos. Cada um com seus processos. Nós sempre olhamos o nosso processo e achamos que ele é o pior de todos. Não, eu sei que eu sou infeliz, esse processo que eu estou passando é muito grande, eu não consigo, eu não fiz por merecer isso, ele é injusto. E Joana fala, aguarda um pouquinho, porque logo, logo, logo tudo isso vai valer a pena. Desde que nós superemos com alegria, com otimismo, com determinação e com fé no Cristo,
vê naquele que verdadeiramente merece ser seguido. Porque, às vezes, a gente vê pessoas que são muito respeitáveis fazendo coisas absurdas. E aí, Divaldo chega e fala assim, quando nós olhamos alguém que se diz espírita e vemos essa pessoa praticando algo que não é correto, qual deveria ser o nosso pensamento? Puxa, já imaginou se ele não fosse espírita? Ou seja, qualquer religião, já imaginou se não fosse desta religião? Se a gente tem um irmão que é católico, um irmão que é evangélico, um irmão que é budista e que está praticando algo que a gente não considera correto, o pensamento é o mesmo. Já imaginou se ele não tivesse uma religião para ele apoiar? Então, será que nós estamos utilizando a religião a nosso favor? Nós realmente estamos praticando? Porque o que a gente observa na casa espírita é que no início há um entusiasmo, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente recebe o voluntário, e o voluntário chega com aquela força toda, e ele quer se integrar em tudo ao mesmo tempo, ele quer modificar tudo que ele chega, ele acha que tudo está errado na casa espírita, não é assim que tem que distribuir a cesta, não é assim que tem que fazer o cadastro, não é assim que tem que fazer isso, aquilo, mas ele não observa que há ali uma caminhada. Tem muitos irmãos que talvez não sejam tão capazes quanto ele, mas que estão se esforçando nesse caminho. Acontece que a gente percebe que esse entusiasmo, ele passa. As pessoas vão deixando esse entusiasmo morrer, eles começam a perceber que verdadeiramente é difícil essa dedicação. Que no início parece tão simples, parece tão agradável, e é extremamente agradável. Mas é claro que quando nós nos deparamos com a nossa imagem no espelho, que nós observamos que nós precisamos nos modificar, aí a gente percebe que tem tanta coisa que a gente precisa mexer e esse entusiasmo começa a ficar um pouquinho abalado. A gente deixa tomar conta a inveja, às vezes o ciúme, né? Às vezes o melindre, e aquele companheiro reclamou porque eu botei aqui o óleo da cesta básica, que era para ter botado na outra bancada, e aquele colega, olha lá, ele elogiou tanto a fulana, e quem trabalhou mais fui eu. E a gente começa a se envolver com pensamentos que são totalmente descabidos. Porque, na verdade, o trabalhador, ele trabalha para o Cristo, ele não trabalha para quem está ali representando a casa espírita, para aquele que está dirigindo fisicamente a casa espírita, ele trabalha para Jesus. E o nosso mestre querido, ele nos deixou tudo o que nós precisamos saber para nos manter vivos na nossa fé. Esse texto de Joana, ele é muito bonito, porque ele nos mostra que são poucos os líderes que são realmente autênticos. E nós vivenciamos isso em todas as áreas, porque esta questão é uma questão ainda da nossa evolução. O nível que nós estamos ainda aqui na Terra. Então, é claro que tem pontos que nós vamos estar um pouco melhores e outros pontos nós estaremos um pouco piores. E a gente vai caminhando devagarinho, 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 cada dia um passinho a mais. E os nossos companheiros de estrada também. Nós observamos o erro do outro nos incomoda muito. E nós sempre temos muita complacência com o nosso erro, né? Nós sempre ficamos assim olhando, poxa vida, mas aquela pessoa não me agradeceu, aquela pessoa podia fazer assim, aquela pessoa podia fazer de outra forma. Recebemos diariamente inúmeras mensagens na casa espírita, dizendo como deveríamos fazer as coisas, como deveríamos conduzir as reuniões, como deveríamos fazer agora no momento de pandemia. Então, casas que estão ainda com as suas portas fechadas, não param de receber mensagens dizendo que essas casas deveriam ser abertas. Algumas que já abriram um pouquinho ali dentro das suas possibilidades, não se cansam de receber mensagens dizendo que elas deveriam ser fechadas. E a gente não entende que nós precisamos confiar em quem está na liderança, mas fazer a nossa parte. E eu achei interessante que ouvi de um companheiro outro dia, que ele falou assim, mas a gestão anterior estava fazendo muita confusão, agora nós estamos organizando tudo. Falei, quem é a gestão anterior? Não consigo entender. Porque se o chefe é Jesus, nós todos somos gestão atual.
Não interessa se eu estou num cargo, interessa que eu tenho um encargo. E este encargo foi combinado com Jesus. Ele pode não corresponder a nenhum cargo na casa espírita, mas ele corresponde a um encargo fantástico na minha vida. Pode ser na minha família, pode ser que este encargo seja a maternidade, pode ser que seja dentro da minha profissão. Tantas coisas nós vemos aqui fazer maravilhosas, mas nós precisamos, sim, abrir esse espaço na nossa vida, nos dedicarmos, porque se o tempo inteiro a gente permitir que essa decepção com os outros altere a nossa própria caminhada, nós vamos travar, nós vamos realmente parar de caminhar para frente rumo ao nosso objetivo maior. E quando a gente começa a perceber, né, que há esse lado meio sombrio, né, tudo parece que vai ficando muito ruim, e esse ano foi um ano que nos palpitou esse sentimento, né, um sentimento, assim, de que as coisas não estão andando muito corretas. Esse ano mexeu muito com todos nós. E falar de resignação agora, em dezembro, chegando no final do ano, neste 2020 maravilhoso, que nos trouxe tantas oportunidades de aprendizado, aprendizado sofrido, aprendizado dolorido, mas que nos trouxe aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, que é progredir, evoluir, melhorar. 2020 nos trouxe uma riqueza enorme de oportunidades dentro dessas áreas. Então, quando paramos para pensar que tudo está parecendo tão sombrio, Joana, nesse texto, ela diz que nós não devemos tomar como modelo para a nossa meditação o exemplo dos maus exemplos. Olha que frase linda! Nós não devemos tomar para a nossa meditação o exemplo dos maus exemplos. Então, o que é tomar para a nossa meditação, né? Nós não devemos parar para usar na nossa vida, nós não devemos parar para nos dedicar àqueles que estão dando mau exemplo. Então, não adianta a gente parar e gastar o nosso pensamento, gastar o nosso tempo ali na frente daquela televisão que não está trazendo nada de construtivo para nós, na frente daquele programa que está nos ensinando a fazer bullying, que está nos ensinando a ridicularizar as pessoas. Divaldo fala muito sobre isso, a questão de nós darmos ibope ao produto do mal, o produto que não traz frutos bons. Então, a gente vê a pessoa assistindo uma novela e falando mal da novela. Essa novela é horrível, essa novela só traz maus exemplos, então tá ligada nela por quê? Nós temos hoje tantas opções, né? Nós temos aí o YouTube com essa variedade maravilhosa de palestras, de seminários, pessoas fantásticas que nós podemos parar para assistir, porque estamos dedicando a nossa vida e deixando entrar na nossa vida esses líderes que não são autênticos. Jesus nos disse: haverão falsos cristos e falsos profetas. Nós temos que estar atentos, porque eles nos deu o caminho. O Cristo nos disse como separar o joio do trigo. Ele falou que nós reconheceríamos a árvore pelo fruto. Então, nós podemos olhar essa árvore que aparece na nossa caminhada e observar o fruto dela. Se é um fruto realmente saudável, bonito, que nos faz bem, quando nós provamos aquele fruto, nós nos saímos, nossa, renovados, felizes. Ele não dá, no dia seguinte, uma sensação de peso de consciência, ele não traz tristeza, amargura, rancor, ele traz alegria para todos nós, ele traz alegria para a vida de todos aqueles que participam dele. Então, são várias dicas que o Cristo nos dá na hora que ele nos ensina a avaliar o fruto que verdadeiramente vem do bem, do amor. Jesus, quando nos traz essa reflexão, ele nos coloca numa situação difícil, porque põe nas nossas mãos a responsabilidade de encontrarmos os falsos profetas. Mas ele nos ensina em outra passagem, que nós não damos aqui para tirar pedras em ninguém, porque nós ainda temos muitos erros no nosso passado, nós ainda carregamos ainda uma bagagem pesada,
Então, ele ensina que nós não devemos atirar pedras nas pessoas, mas que nós devemos, sim, procurar reconhecer os falsos profetas e não segui-los, e não ir atrás deste tipo de sentimento, deste tipo de lugar. Nós precisamos separar para termos uma vida melhor. Então, quando Joana nos chama a sermos resignados, que nós paramos para pensar em tudo que estamos vendo, nós sabemos que sim, temos frutos bons, temos muitas coisas boas acontecendo. E olha que lindo que Joana nos fala nessa passagem. Ela diz que a vitória do bem e do amor é óbvia. Eu acho essa frase ótima. A vitória do bem e do amor é óbvia. Não dá margem à controvérsia. Joana é taxativa. A vitória do bem e do amor não dá margem à controvérsia. Por que então que a gente fica cismado, querendo achar nos dias de hoje tantas coisas ruins, querendo achar que o ódio está imperando, que a guerra está imperando, que o amor não está vencendo, achando que não tem nada de óbvio em tudo isso que Joana está falando? Mas observem, Joana está sendo muito categórica. Ela não está falando assim, talvez a vitória esteja chegando. Não, ela está dizendo que a vitória do bem e do amor é óbvia. Este é o lado que nós temos que nos engajar. Então, se a vitória é óbvia, se ela não dá margem nenhuma para controvérsia, por que estamos parados ainda? 2020 anos se passaram e nós estamos aqui há dias de comemorarmos mais uma vez o nascimento do Cristo, não interessando verdadeiramente a data que ele veio à Terra, mas é a época em que a Terra se ilumina para agradecer a esse irmão querido que trouxe para todos nós esses ensinamentos de luz e de paz. Esses ensinamentos que nos trazem a resignação, que nos mostram um caminho verdadeiro, que nos mostram que muitas vezes, quando olhamos, não enxergamos o que verdadeiramente acontece naquela situação. Então, quando nós vamos nos preocupar com aqueles falsos cristos e com aqueles falsos profetas, nós não estamos preocupados em atirar pedras neles, mas nós temos uma responsabilidade muito grande de parar de dar audiência para eles, de parar de segui-los na internet, de parar de ficar dando tanta visualização. Olha que interessante o mundo que nós estamos vivendo. Vocês sabiam que para o YouTube, tanto faz se você dá um like ou um dislike, que ele vai computar isso para aquele canal como sendo engajamento entre as pessoas. E a leitura dele vai ser assim, que bacana, esse canal está interagindo, está fazendo as pessoas pensarem, está fazendo com que as pessoas se movimentem, mesmo que seja para dizer que não gostou. Olha que coisa interessante. Cada vez que a gente entra num vídeo ruim, num conteúdo que a gente não gosta, que a gente dá um dislike, a gente está reforçando também aquele conteúdo. A gente precisa parar de dar audiência para as coisas que nos trazem mal, para aquelas coisas que a gente verifica que não são boas para a nossa vida ou para a vida das outras pessoas. Às vezes nós já temos um pouquinho mais de discernimento para observar que não está certo, que aquela não é uma boa reflexão. Mas para que ficar seguindo aquele canal? Para que ficar assistindo aquilo? Para que ficar enchendo de medo o nosso coração? Nós sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. E há estudiosos na psicologia que veem que o medo é o verdadeiro antagonista do amor. Nós sempre falamos no ódio, né? Sempre falamos assim, o ódio, ele é o contrário do amor, né? O ódio e o amor estão nos lados opostos. Há uma teoria que fala que o que está no lado oposto é o medo, porque o medo, ele nos paralisa, o medo, ele para com tudo. Nós enterramos o nosso talento quando o medo baixa a nossa porta. Ao invés de multiplicarmos e prestarmos contas ao Senhor, travados pelo medo, nós enterramos o nosso talento. E o talento que recebemos do nosso Pai maior, que recebemos de Deus nesta vida, todos os talentos, nós recebemos para multiplicá-los. Se nós, nessa vida,
buscarmos dar ouvidos àqueles espíritos que ainda querem que nós fiquemos parados, que ficam ali no nosso pescocinho, assim, falando, ai, mas que coisa ruim, que chato, que tristeza, você não vai aguentar ficar preso dentro de casa, você não vai aguentar isso, ai, a pessoa está passando mal, ai, está doendo aqui, está doendo ali. Se a gente for ficando ouvindo isso o tempo inteiro, a nossa cabeça não vai aguentar mesmo. Nós vamos acabar nos sentindo cada vez mais tristes, mais levados por essa onda de pessimismo e essa onda de desânimo. Mas por quê? Se temos tantas coisas boas acontecendo. Tem um livro que de vez em quando eu cito, porque eu gosto muito desse livro. Ele é de um pesquisador americano. O livro se chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Olha que interessante, Os Anjos Bons da Nossa Natureza é de um autor americano que se chama Steven Pinker. Steven Pinker, ele é um pesquisador de uma universidade muito grande, e ele começou a perceber que ele era muito otimista com relação à vida. Ele achava que as coisas estavam caminhando muito bem. Ele percebia que tudo estava melhor aqui na Terra. E ele não entendia o pessimismo das pessoas. E ele, quanto mais ele pesquisava na academia, né, quanto mais ele pesquisava na universidade, mais ele via motivos para concretizar aquelas ideias dele. E ele dizia que ele ouvia as pessoas, os colegas de faculdade, pessoas falando, e ele falava, não é possível, será que só eu enxergo isso? Será que eu sou a única pessoa que tem esses dados? E um dia ele criou coragem e publicou esses dados. E ele ficou muito impressionado como pesquisadores do mundo inteiro responderam para ele, numa quantidade absurdamente grande, corroborando com o que ele havia publicado. Dizendo que também percebiam a mesma coisa, mas que às vezes ficavam tímidos em se expor, já que tantos pessimistas gritavam alto, falando mal de tudo que acontecia. E que eles ficavam, às vezes, com medo, inclusive, da própria carreira. E uma das coisas, então, que Steve Pinker faz é publicar este livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que tem como subtítulo Por que a Violência Diminuiu. Então, ele fala por que a violência diminuiu, ele explica para todos nós. Ele mostra as propagandas preconceituosas que haviam lá nos idos de 1900, 1950. Não é tanto tempo assim, gente. É o tempo da minha mãe, por exemplo. É o tempo em que eu era pequena. É um tempo ainda muito próximo de nós. Muitos que acompanham agora as lives, eles são contemporâneos a essa época. Época em que as propagandas eram absurdamente preconceituosas. Eu trabalhei em 2007, mais ou menos, no Estatuto da Igualdade Racial, um pouco antes, se não me falha a memória, 2005, até antes. Foi antes disso, 2003. O Estatuto da Igualdade Racial, ele trouxe um questionamento, ele trouxe discussões à tona, e uma coisa que me marcou muito naquela época é porque, estudando para auxiliar a composição daquelas leis, nós percebemos que toda vez que a imagem da criança negra era utilizada, era para pedir donativos para ações caridosas, que nunca a criança negra era utilizada como consumidora. E como esse tipo de coisa que às vezes passa sem que nós percebamos, isso vai incutindo no nosso inconsciente a ideia de que aquela pessoa jamais vai poder ser gerente da nossa loja, que ela jamais vai poder ser gerente do banco, que ela jamais vai poder ser presidente dos Estados Unidos da América. Que coisa linda, né? Quando a gente vê um Obama assumindo, agora temos uma vice-presidente negra, e percebemos, então, que a vida está modificando, sim. E eu me recordo que, após a aprovação do Estatuto, que regulamentou, inclusive, a questão da publicidade, eu liguei chorando para um dos colegas de trabalho, quando entrei num supermercado aqui em Brasília, e no alto da escada do supermercado, eu vi uma família negra sorrindo, como clientes do supermercado no outdoor. E aquilo me emocionou muito, porque nós precisamos virar essa página da nossa vida. Nós precisamos nos amar mais e observar que os tempos são novos. São tempos sem racismo? Claro que não.
São tempos sem discriminação? Claro que não. São tempos de homofobia? Que pena. Pessoas que ainda não entenderam o que é o amor, ainda não entenderam que não tem que atirar pedras em ninguém, porque todos nós temos pecado. Temos que espalhar amorosidade, temos que acolher com brandura, com paz, todo e qualquer semelhante. Temos que saber que hoje estamos de um lado, no outro dia estaremos do outro. Hoje encarnamos com a pele mais clara, depois seremos de uma pele mais morena, outra encarnação com a pele negra, outra encarnação nasceremos orientais. Isso não fará diferença na nossa mente, fará diferença na nossa vida, porque estaremos plantando um futuro muito mais harmônico. Então, nós precisamos, sim, nos resignar, mas não nos resignar como se fôssemos a Poliana, que não, né, que olha para tudo e, ai, que bom, né? Machuquei meu dedo. Não, que pena, machuquei meu dedo, mas vou botar um esparadrapo e vou continuar caminhando. E Jesus nos mostra que enxerga melhor quem tem um coração melhor. Ele fala no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que têm puro coração, porque enxergarão a Deus. E nós vamos olhar como isso é profundo. Do nosso trabalho, que nós, todas as vezes em que nós pudermos auxiliar o outro, enxergar o problema do outro com mais empatia, com mais amorosidade, nós vamos aumentar um pouquinho a nossa caminhada. O nosso coração, ele é melhor, nós enxergamos as coisas melhores. Não são os títulos, não são as coisas que nós estudamos, isso sim, isso nos engrandece. Claro, nós temos o lado do intelecto e o lado da moral. Mas o que vai fazer com que a gente mude a nossa vida é nós elevarmos o nosso lado moral, é a gente ter mais puro o nosso coração e enxergarmos de uma forma mais tranquila o que existe aqui na Terra. E aqui, então, quando começamos já a caminhar para o encerramento do nosso tema de hoje, eu me recordo de uma lição que foi contada uma vez por Haroldo Dutra, falando de um grande amigo do nosso querido Chico Xavier, o senhor Loreto Flores. Todos aqueles que conviviam com o senhor Loreto Flores falam dele com muito carinho, dizem ser um espírito muito querido, uma pessoa de uma bondade, de uma amorosidade muito grande. Ele viveu em Belo Horizonte e há muitos anos ele frequentava a casa espírita e ele participava da campanha do Quilo. E aconteceu algo muito interessante com o senhor Loreto. Ele, todo domingo, lá firme na campanha do Quilo, batia na porta das pessoas, pedia o mantimento, entregava a mensagenzinha. E numa casa que ele bateu há muito tempo, ele foi recebido por uma senhora que ficou extremamente irritada em ver que era um grupo espírita. E ela pegou o papel, viu que era um grupo espírita e cuspiu no rosto do seu Loreto Flores. E os companheiros da casa espírita ficaram petrificados atrás, sem ação, e observaram que o seu Loreto Flores calmamente abaixou, pegou aquele saquinho que ele estava levando da campanha, colocou num cantinho, pegou no bolso um lenço, enxugou seu rosto, onde estava sujo, olhou nos olhos daquela senhora e falou: minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo? Nesse momento, nós vamos parar para entender o que é verdadeiramente seguirmos o Cristo. O que é arrastar com o nosso exemplo, amor, para acalentar o coração daqueles que estão amargurados à nossa volta. As pessoas do centro contam que, nesse instante, a senhora abaixou a cabeça, entrou para dentro de casa e voltou com 1 quilo de alimento para a doação para o centro. É o Cristo que nos leva à frente. É Ele que nos mostra o caminho verdadeiro. Nós não estamos aqui
para sermos melhores do que ninguém, nós estamos aqui para nos melhorarmos, nós estamos aqui para sermos melhores que nós mesmos. Que hoje eu posso fazer uma coisa um pouquinho melhor do que eu fiz ontem, amanhã eu posso fazer uma coisa ainda melhor do que eu fiz hoje, e certamente, quando chegar no ano novo, eu vou olhar para trás e ver um ano lindo, em qual eu plantei muitas coisas maravilhosas. Muitas vezes nós vamos à casa espírita, nós aprendemos, participamos das campanhas, mas nossa cabeça está longe de lá. Nós não estamos nem pensando no que aconteceu. E nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada pelas intempéries que acontecem na nossa vida. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade que nós temos de praticar a caridade, de seguir o Cristo. Nós já iniciamos a jornada, haja o que houver. Este é o convite de Joana de Ângeles para hoje. Insiste, persevera, porque vai dar certo. O pior já passou, que foi entrar na jornada do bem. Nós já iniciamos esse processo, já estamos aqui na Terra, quase mundo de regeneração completo. Num mundo muito melhor, num mundo onde há estatísticas. Nós não sabíamos quantas mulheres eram assassinadas, por isso hoje nos assusta quando nós vemos a quantidade de assassinatos. Nossa, está piorando. Não, estão sendo registrados. Pararam de ser ignorados. Nós não sabíamos o que era feito às pessoas que não correspondiam à mesma crença que a nossa. Nós não sabíamos o que aconteciam às pessoas que tinham a pele de cor diferente da nossa. Nós não sabíamos o que aconteciam com aqueles que têm pensamentos diferentes aos nossos, tantos torturados, tantos massacrados. E cadê, então, as estatísticas? Hoje nós temos esse celular maravilhoso, que a pessoa faz uma coisa, está lá na internet, a gente tem que ter cuidado com tudo. Tem um lado ruim, mas tem um lado tão bom. Tem um lado bom que nós estamos começando a perceber que sim, as coisas vão melhorar, porque as coisas estão se tornando mais públicas. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos nos esquecer da providência divina, não podemos nos esquecer que se hoje nós vamos ser resignados por esses problemas, e amanhã nós vamos nos lembrar de tudo que aconteceu e por que aconteceu. E aí a gente vai ter superado um grande problema. Nós não podemos considerar as dores, os padecimentos, as gratidões, as perseguições, todo tipo de injustiça, nós não podemos considerá-las injustiça. Se nós entendemos que não nascemos uma folha em branco, se nós entendemos que trazemos um passado cheio de erros, então certamente não é apenas uma injustiça, pode ser uma injustiça aos nossos olhos nessa vida, mas traz ali de um passado que nós não nos lembramos, de um passado adormecido, a verdadeira causa de tudo que passamos. Temos que ter fé em Deus, temos que saber que o nosso ontem, ele pode refletir no agora, sim, batendo a nossa porta, nos cobrando uma reação, mas isso significa um futuro melhor, isso significa estabilidade, significa adiar um pouquinho a satisfação para ter na vida verdadeira realmente a satisfação que vai nos trazer a felicidade. Então, precisamos aprender a nos submeter pacientemente, resignadamente às situações que acontecem. Não é sermos bobos, não é sermos covardes, não é sermos omissos, é sermos pacientes. É entendermos que se algo nos parece injusto, ele tem um quê por trás de tudo aquilo que nós ainda não compreendemos. Então, meus irmãos, nesse instante em que encaminhamos para encerrar a live de hoje, nós agradecemos a Deus por cada momento que passamos neste ano. Agora que estamos chegando ao final deste período tão turbulento, em que não sabemos ainda se a vacina vai sair agora, se vai demorar 6 meses, se vai demorar 1 ano, nós não sabemos se os nossos familiares irão sobreviver, nós não sabemos se nós poderemos voltar a trabalhar ou não, não saberemos como estará o mercado de trabalho, fomos demitidos, tivemos problemas tão grandes que aconteceram, mas nós temos certeza que esta aqui é uma vida que passa,
Esta aqui é uma vida de 80, 90, 100, 105, 110 anos, contra uma vida milenar, que é a vida espiritual. Nós vamos voltar para lá fortalecidos, nós vamos voltar para lá cientes de que sobrevivemos a todas as intempéries que passamos, com energia, com felicidade, contagiando aqueles que cruzam os nossos caminhos todos os dias, levando resignação e fé a todos, porque não é fácil, não. Falar é até um pouquinho fácil, mas praticar não é nada fácil. Então, temos que seguir o Cristo, seguir os passos dos grandes missionários, como nossa querida Joana de Ângeles, como nosso querido Divaldo, como nosso querido Paulo de Tarso, como tantos espíritos amigos que Deus permitiu viessem à Terra, para que nós pudéssemos saber que é possível, sim, viver a vida de outra forma. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, trazendo um Natal de luz a todos, que nós possamos, no nosso Natal, abrir a porta da nossa casa e receber Jesus. Ele é o aniversariante. Que no nosso coração não haja o temor pelos presentes não comprados, não haja o temor pelo emprego perdido, haja apenas a alegria de agradecer a Deus por ter permitido que o Cristo viesse à Terra e nos trouxesse tantos exemplos. Que Deus esteja conosco, meus irmãos, que o dia de cada um de vocês nesse final de ano seja muito abençoado, que sejam cheios de felicidade, de saúde, de muita alegria e, acima de tudo, que o Cristo seja o maior convidado de todas as nossas festas. Graças a Deus, fiquem com Deus. Muito obrigado, Verônica, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, e que a gente possa, a partir de agora, refletir e praticar. Tá? Seja sempre bem-vinda à nossa casa, com o seu sorriso, com o seu conhecimento. E nesse instante, eu vou passar para a nossa prece final e encerrar esse nosso evento mais uma vez. Muito obrigado. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ensinamento. Agradecemos a palestrante pelo tempo dedicado, pelo estudo que antecedeu suas palavras. E para nós, Senhor, que seja uma grande oportunidade de elevar o nosso conhecimento, de elevar a nossa postura diante da vida, a vida que neste ano teve tantas atribulações, tantas modificações, tirou quase todo mundo da zona de conforto, mas que seja uma oportunidade de nós revermos as nossas posturas, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Nada veio em vão, mas tudo vai passar. Que nós tenhamos a oportunidade de praticar a opção do nosso convite à resignação. Que nós possamos, sem perder o nosso senso crítico, sem perder a nossa capacidade de perceber as coisas corretamente, assumirmos atitudes resignadas em nossa vida. E nesse instante, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a todos os trabalhadores da área de saúde no mundo inteiro. São pessoas resignadas, nos dando esse grande exemplo, se colocando nas condições de risco diariamente, seja no local de trabalho, ou seja quando estiverem em suas casas. Que elas possam ter, Senhor, a força necessária para continuar essa jornada de amor e dedicação. Esta é uma caridade verdadeira. Assumir uma profissão com riscos que estão praticando. Que o Senhor abençoe ao mais simples dos trabalhadores da área de saúde, até o mais surpreendente dos cientistas, que eles possam continuar essa jornada. E além disso, Senhor, que o Senhor nos proteja
nos faça perceber que a vida continua e que tudo que estamos passando nesse momento não é sofrimento, essencialmente, é oportunidade de crescimento. Porque mesmo confinados em nossos lares, muita coisa melhorou. Os rios estão mais limpos, o céu está mais azul, o gramado está mais verde, porque é o Senhor que permite. E nós temos que ser testemunhas disso tudo e louvá-lo e agradecer. Que assim seja. Nós agradecemos, então, mais uma vez, a paciência e a atenção de todos, e a Verônica tenha um bom final de semana. Muito obrigado. Gratidão, um beijo grande aos amigos, a todos, Renata, que sempre nos proporciona esse convite, Ricardo, todos vocês, muito obrigada mesmo, que a gente possa ter um final de ano de muitas bênçãos, de muita luz. Gratidão pela oportunidade de trabalho. Ok, obrigado, boa noite a todos.